Amém, irmãos? Amém. Estamos seguindo na nossa série de mensagens em 1 Tessalonicenses, então você já pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos dar continuidade a essa série de exposições, Vivendo com Esperança, uma carta que Paulo escreve para aquela igreja, para justamente corrigir e dar algumas informações a respeito da esperança que eles devem ter na segunda vinda de Cristo. E que essa esperança, irmãos, não é apenas algo em que eles vão ficar parados, sentados, esperando algo acontecer, mas é uma esperança viva que os leva e nos leva a viver neste mundo de uma maneira diferente, com os nossos olhos, com a nossa perspectiva agora para o alto, olhando para Cristo e para o cumprimento de suas promessas futuras. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos fazer a leitura a partir do verso 17, os últimos versículos deste capítulo. Se você encontrou, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. O texto diz assim: Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua santa palavra neste momento para ouvirmos a Tua voz falar aos nossos corações. Então, Deus, que o Teu Espírito Santo seja presente aqui em nosso meio, Amém. trazendo entendimento às nossas mentes, ó Deus, iluminando os nossos olhos para que possamos ver, possamos perceber, ó Deus, com clareza aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, ó Deus, que possamos ser cheios da Tua palavra e cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já vimos nas mensagens anteriores, Paulo escreve este segundo capítulo de sua carta com o propósito de defender o seu ministério diante de alguns acusadores que estavam se infiltrando ali naquela igreja de Tessalônica e tentavam denegrir o ministério de Paulo. E nós falamos, irmãos, que Paulo se defende não apenas pensando na sua imagem, proteger a sua integridade, né? Mas sim em proteger a mensagem que ele carregava. Porque caso a sua imagem fosse manchada, a sua mensagem também seria manchada, né? Então a preocupação de Paulo, irmãos, era em relação ao Evangelho. A preocupação de Paulo era em relação àqueles irmãos daquela igreja, para que eles pudessem se manter firmes em Cristo, firmes no Evangelho. E é por isso que ele vai utilizando, no decorrer da sua exposição aqui no capítulo 2, de algumas imagens para mostrar o amor que ele tinha em relação àquela igreja, aqueles irmãos. Ele fala que amava aqueles irmãos da mesma maneira que um pai ama os seus filhos, com o mesmo carinho que uma mãe tem pelos seus filhos e que se entregavam de maneira total e voluntária para eles, irmãos, sem esperar nada em troca. E aqui, irmãos, eu quero até fazer uma correção em relação a algumas coisas, uma informação, na verdade, que eu falei na minha última pregação, que no versículo 6, Paulo diz o seguinte: nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Irmãos, Paulo diz que não exigiu nada dos Tessalonicenses, embora ele pudesse fazer, como apóstolo de Cristo, né? E eu expliquei, irmãos, na ocasião, que Paulo não fez isso, né? Ele não exigiu, devido à pobreza dos Tessalonicenses. No entanto, quando nós olhamos para o contexto lá de Atos capítulo 17, né, do surgimento, do nascimento desta igreja, é possível ver que algumas daquelas pessoas provavelmente tinham algumas posições importantes na sociedade, ou seja, eram pessoas que tinham recursos financeiros.
E posteriormente, devido a algumas situações naquela região da Macedônia, as perseguições que se levantaram contra a igreja, fez com que essa igreja ficasse pobre. Então, irmãos, Paulo abre mão do seu sustento financeiro, ali daquela igreja de Tessalônica, não por causa da situação financeira da igreja, não porque a igreja fosse pobre, mas para não dar nenhuma margem para os seus acusadores, irmãos, de que ele estava fazendo tudo aquilo visando apenas o lucro financeiro, visando apenas o seu bem-estar. É por isso que Paulo abre mão, para justamente não dar crédito para os seus acusadores. Então nós vemos diante disso, irmãos, que o tempo todo Paulo está mostrando o seu amor pela igreja. E ele continua a demonstrar esse amor nesse texto que nós acabamos de ler. Nessa parte final, irmãos, do capítulo 2, embora seja um texto bem curto, Paulo expressa aqui o seu intenso desejo de ver os irmãos de Tessalônica. Tamanho era o amor que ele tinha por aquela igreja, por aqueles irmãos. Mas ele revela que sofreu alguns impedimentos por isso. Então, o tema, irmãos, o título desta mensagem de hoje é o amor pela família da fé. O amor pela família da fé, irmãos, que Paulo tinha esse amor intenso, como ele revela aqui nesse texto. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, nessa mensagem é o sentimento pelos irmãos. Veja o versículo 17 novamente. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Irmãos, Paulo não se envergonha de declarar o amor que ele possuía pelos irmãos, sejam eles os irmãos de Tessalônica de maneira específica, seja de outras igrejas, como nós vemos em várias outras cartas do apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, por exemplo, ele dedica ali uma parte da carta, os capítulos finais, para citar alguns irmãos e mostrar o amor, o carinho, o afeto por cada um daqueles irmãos. Ele faz o mesmo, escrevendo aos Coríntios, aos Filipenses, aos Gálatas. É comum isso da parte de Paulo, irmãos, e mostrar o sentimento e o amor que ele tem pela igreja do Senhor. E podemos perceber, irmãos, o amor de Paulo pela comunhão com os irmãos na despedida de Éfeso. Lá em Atos, capítulo 20, nós vemos esse intenso amor de Paulo pela igreja. Veja Atos, capítulo 20, versículo 36 e 38. Depois de Paulo se reunir ali com aqueles presbíteros, os pastores daquela igreja, daquela região de Éfeso, ele faz ali um discurso final repleto de sentimento, cheio de emoção. Olha o versículo 36, o que é que diz? Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. E, abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto. E o acompanharam até o navio. Irmãos, ali foi uma despedida que mostra, de fato, o sentimento de Paulo pelos irmãos daquela igreja. Não apenas de lá, irmãos, mas os irmãos de várias outras igrejas que Paulo, de fato, amava. Porque toda essa despedida que acontece naquele texto é porque Paulo não os veria mais. Não porque Paulo não quisesse mais vê-los, mas porque ele partiria para outras missões. Paulo, posteriormente, seria preso. E Paulo já sabia de todas as adversidades que estavam por vir em sua vida, irmãos. Então, esse é o sentimento do apóstolo Paulo para com os seus irmãos em Cristo. Assim era que Paulo amava os irmãos de Tessalônica, irmãos, com esse amor intenso, esse carinho, um afeto que ele tinha por cada um deles. E nós podemos perceber, ao lermos esta carta aos Tessalonicenses, que por várias e várias vezes, irmãos, nós vemos um termo aqui, que é a palavra irmãos. Ele repete esse termo várias vezes, irmão, nesta carta. E isso é importante, porque revela que o sentimento que Paulo tem para com aquela igreja é de que eles, de fato, faziam parte de sua família. Eles eram, irmãos, integrantes da família de Paulo. Irmãos, de fato, nós fazemos parte de uma família. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, irmãos, nós fomos feitos filhos de Deus, ou seja, nós fomos incluídos na grande família de Deus. E nós ganhamos com isso vários irmãos, como nós temos aqui, irmãos. Nós temos uma família em Cristo.
Nós temos uma família em Cristo e esse é o sentimento de Paulo, de que aqueles irmãos eram de fato parte de sua própria família. E no versículo 17 que nós lemos, se você tem aí uma versão revista e atualizada, vai aparecer aí a expressão orfanados. Paulo diz que estava orfanado. O que isso significa? A palavra orfanado, irmãos, ela dá origem à nossa palavra órfão. E o que é um órfão, irmãos? Alguém que foi separado dos seus pais por causa da morte. Mas poderia ser o inverso também nesse contexto aqui. Um pai que foi separado de seus filhos por causa da morte. E o sentimento que fica, irmãos, é de uma saudade imensa. Uma saudade, irmãos, que não tem um fim por causa dessa separação, que não foi de fato uma separação que ele queria que acontecesse, irmãos. Então, esse era o sentimento de Paulo para com os seus irmãos. Era desse modo que Paulo se sentia para com os irmãos daquela igreja, irmãos. Como uma criança, ou como um pai que foi afastado de seus filhos e que quer tanto ver os seus filhos novamente, mas não tem essa possibilidade. Irmãos, ao olharmos para esse primeiro versículo, já nos vem uma lição, irmãos, de Paulo, de que a igreja é essencial. A igreja é essencial. Nós saímos aí de uma pandemia em que foi dito, irmãos, foi dito de que as igrejas não eram essenciais e por isso elas deveriam ficar fechadas. Mas olha o sentimento de Paulo em relação à igreja, em relação aos irmãos, que a igreja é importante, irmãos, tão importante que ele estava longe daqueles irmãos e ele sente essa saudade, irmãos, o desejo que ele tinha. Ele diz: desejamos intensamente ver o vosso rosto. Não era apenas, irmãos, ver de maneira online, como alguns se acostumaram a fazer, mas é ver face a face, olho no olho. Olho no olho. Irmãos, veja como é diferente se você estiver conversando com a sua esposa. As esposas aqui, né, estão conversando com seus maridos e de repente você vai falando e o seu marido está lá, sem nem olhar para você. Só aqui no celular. Qual é o sentimento que você vai ter? Ele está ali do seu lado. Está do seu lado. Mas ele não está nem olhando no seu olho. Porque, irmãos, essa questão de olhar no olho, face a face, é importante. É importante. Para Paulo é esse mesmo sentimento. Ele quer estar ali presente e olhar no olho de cada um dos irmãos. Tamanha era a importância da comunhão para Paulo, irmãos. E como é que nós ficamos tão satisfeitos, muitas vezes, em estarmos distantes da igreja e nos contentamos em assistir o pastor pregar online. Nós nos contentamos apenas com isso. Para muitos, esse período de pandemia foi um período de férias intensas da igreja, né? Tanto é que alguns nem voltaram mais, se contentaram em estar em casa, no conforto de suas casas. Mas para Paulo não, irmãos. Paulo diz: desejamos intensamente ver o vosso rosto. E isso, irmãos, contraria justamente as críticas dos adversários de Paulo, que estavam dizendo que Paulo estava interessado apenas em receber algo daquela igreja. Paulo tinha mais intenções, ele desejava apenas o seu próprio bem-estar. Mas Paulo não, Paulo dizia que queria visitar aqueles irmãos, que se importava com aqueles irmãos, que tinha um interesse real por aqueles irmãos. Paulo demonstra o seu afeto, o seu carinho e seu amor. Ainda que, irmãos, essa separação, Paulo diz aqui, né, dependendo da sua versão, ele diz que estava separado por um breve tempo. Um breve tempo. Mas ainda assim é um motivo de uma grande saudade para Paulo. E aqui nós devemos fazer uma reflexão. A igreja é essencial para você? A igreja é de fato importante para você? Como você se sente quando você precisa se ausentar por um breve período que seja da igreja? Como é que você se sente? Paulo, por um breve período de tempo que precisou se afastar, tem esse sentimento, irmãos. O autor aos Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer algo que é bastante conhecido de todos nós. Ele diz o seguinte: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O dia, que dia é esse que o autor aos Hebreus fala?
A vinda de Jesus, a vinda de Cristo. Ele está dizendo, ó, o dia do Senhor está se aproximando. Então, intensifiquem as suas reuniões, a comunhão, porque fazendo isso, vocês estarão fortalecendo uns aos outros, animando uns aos outros. Vão estar renovando as esperanças uns dos outros para que nós possamos viver neste mundo como o Senhor deseja que vivamos. Irmãos, acredito que todos nós aqui algum dia já enfrentamos, algumas dificuldades a ponto de desanimarmos na nossa caminhada cristã. A gente veio aqui para a igreja já meio triste, desanimado, às vezes até sem querer vir. Mas quando chegamos aqui, recebemos aquele abraço forte, né, irmã Lisete? Aquele abraço forte que nos fortalece, já devolve o nosso ânimo, já fortalece a nossa fé de novo. Nós já ficamos cheios de esperança novamente, irmãos, porque nós estamos ali naquele mundo e vemos tantas coisas acontecerem que às vezes nós perdemos as esperanças. E quando chegamos na igreja, ao reunirmos com o povo de Deus, irmãos, a comunhão dos santos, a nossa esperança é renovada. Então, irmãos, nós devemos fazer isso com ainda mais intensidade, irmãos. A igreja é essencial. A igreja é essencial, irmãos. Não negligencie momentos como esse, irmãos. Não negligencie momentos como esse. Há muitos que dizem que não é importante. Há muitos que dizem isso, que a igreja não é mais necessária. Basta você ficar em casa, basta você fazer a sua leitura, seu momento de oração ali, particular e pronto, tá tudo bem, porque você é a igreja. Mas não é. Irmãos, nós somos a igreja. Eu sozinho não sou, você sozinho não é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Nós somos a igreja, portanto, não negligencie a comunhão da igreja. Não negligencie. A igreja é uma família. Nós devemos ter esse mesmo sentimento que Paulo tinha pela igreja, irmãos. Se for preciso nos ausentar, vai bater essa saudade, porque nós amamos os irmãos da igreja. O segundo ponto, nós vemos nesse texto aqui, irmãos, no versículo 18, a atuação de Satanás. Veja o verso 18. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Paulo fala aqui do desejo intenso, de ver os irmãos, e fala que não pôde concretizar esse desejo, justamente porque Satanás o impediu. Em outra versão, vai dizer que Satanás nos barrou no caminho. E isso é uma linguagem militar que Paulo utiliza aqui. Uma linguagem militar. Essa expressão, nos barrar, significa, irmãos, literalmente, cavar uma trincheira. E o que é isso? Talvez você já tenha assistido a algum filme, de guerra. Eu já acabei. Olha aí, sabe o que é. Se você já assistiu a algum filme, você vai ver que um exército, às vezes, cava um buraco enorme para impedir que o exército inimigo avance. É um buraco, uma vala que é cavada para impedir o avanço de um exército. E Paulo utiliza essa linguagem militar, irmãos, para dizer que foi isso justamente que aconteceu, para que nós entendamos que nós estamos numa batalha. Nós estamos, irmãos, enfrentando uma guerra, uma batalha espiritual. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 6, ele vai nos dizer, irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E nós devemos estar cientes, irmãos, de que essa batalha é real. Às vezes, como crentes batistas, nós negligenciamos um pouco esse aspecto do mundo espiritual, que é justamente essa batalha que existe. 1 Pedro, aliás, capítulo 5, verso 8, o apóstolo vai nos dizer que Satanás anda em nosso derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Mas, irmãos, isso não deve ser motivo para que nós andemos temerosos, com medo, assustados, porque devemos nos lembrar que tudo acontece por permissão de Deus. Lembram de Jó? Irmãos, Jó foi tocado ali por Satanás. Mas Satanás só pôde tocar na vida de Jó, na família de Jó e nos bens de Jó, porque Deus
permitiu. Ele só foi até onde Deus havia permitido, irmãos. Nem um passo a mais Satanás pode dar. Irmãos, Satanás não é todo-poderoso. Deus é. Mas nós não devemos subestimá-lo, irmãos, como muitos fazem por aí. Né? Alguns chegam a afirmar que Satanás está debaixo de nossos pés, que você deve pisar na cabeça dele. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que é Cristo quem irá esmagar a serpente, não nós. É Cristo quem vai fazer isso. E é nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos confiar. Então não é motivo para que nós andemos assustados e temerosos, irmãos. Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos o agir do diabo de diversas formas, irmãos, a fim de impedir o avanço do reino de Deus, a fim de impedir a proclamação do Evangelho. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, por exemplo, nas cartas que são enviadas às 7 igrejas ali da Ásia, nós vemos o seguinte: Jesus vai afirmar que o trono de Satanás estava lá em Pérgamo, onde havia uma igreja lá atuando. Lá em Esmirna, o diabo lançaria alguns na prisão. Em Tiatira, muitos estavam seguindo a doutrina de Satanás. E em Filadélfia, havia uma sinagoga de Satanás. Então veja, irmãos, como o diabo está agindo no meio do povo de Deus, muitas vezes, tentando impedir de diversas formas o avanço do Evangelho. Mas apesar de tudo isso, irmãos, a igreja do Senhor prevalece. Aleluia. Como nós acabamos de cantar, irmãos, o inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, irmãos. Nós vamos avançar. Nada pode parar a igreja do Senhor. E não é uma música que diz isso, irmãos. É o próprio Jesus que disse isso em Mateus capítulo 16. Lá em Mateus ele diz que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porque, irmãos, é o Senhor quem edifica e é o Senhor quem a sustenta. Irmãos, Paulo sabia que Satanás estava agindo, mas isso não o impediu de continuar o seu ministério. Isso não foi um impedimento. Paulo diz, Satanás está me impedindo aqui, eu vou parar. Não tenho como fazer. Não, ele continuou, irmãos, o seu ministério, continuou pregando, mesmo em meio às lutas, foi preso, mas continuou fazendo o seu trabalho, irmãos. Amém. Deus muitas vezes permite que Satanás atue de fato para que nós sejamos cada vez mais dependentes do Senhor. Isso fortalece, irmãos, a nossa dependência dele. E é por isso que nós não devemos perder as nossas esperanças quando as dificuldades se levantarem. Quando o diabo muitas vezes se levantar contra nossas vidas, irmãos. Porque a partir do momento em que você decide fazer a obra de Deus, Satanás também vai se levantar para tentar impedir. Nós devemos estar cientes disso, mas devemos nos lembrar do que já foi dito aqui algumas vezes. Satanás, irmãos, é apenas um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só vai até onde o Senhor permite. E se Satanás impediu que Paulo fosse até Tessalônica, irmãos, é porque Deus quis, Deus permitiu que assim fosse. E ele usou isso para cumprir os seus propósitos. Porque, irmão, já imaginou se Paulo tivesse ido até Tessalônica? Quando nós lemos Atos 17, o que acontece lá quando Paulo prega? Acontece lá um movimento, Jason é preso, Paulo precisa sair de lá, e se Paulo voltasse, corria o risco dele até ser morto, antes do tempo. E se Paulo tivesse sido morto? Nós não teríamos aqui essa carta. E tantas outras cartas, porque alguns estudiosos vão dizer que esta carta aqui, de 1 Tessalonicenses, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Talvez a primeira, talvez a segunda, não sabemos ao certo, mas o que é certo é que se Paulo tivesse ido, talvez ele tivesse sido morto, talvez não tivéssemos essa carta e uma grande parte do Novo Testamento. Então, irmãos, Satanás tentou impedir o avanço do reino, mas Deus transformou, irmãos, o mal em bem. Porque nós temos aqui agora todas estas cartas escritas pelo apóstolo Paulo para abençoar a igreja do Senhor. Lembra do que diz Romanos capítulo 8, versículo 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo, irmãos, tudo, inclusive as adversidades, as perseguições, as tribulações, tudo isso coopera para o nosso bem. Em Romanos 5,3, Paulo também diz o seguinte: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação,
a esperança. Quando enfrentamos momentos como esse, irmãos, que Paulo enfrentou, em que Satanás tenta se colocar contra nós, nós não devemos desanimar. Devemos entender que Deus permitiu e pode usar essa situação para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a fortalecer a nossa fé, para que venhamos a fortalecer a nossa esperança. E é por isso que nós devemos continuar a exercer o nosso chamado sem desanimar. E o terceiro e último ponto, irmãos, desse texto, nós vemos aqui a esperança do apóstolo Paulo. Veja o versículo 19. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Olha só, irmãos. Nestes últimos versículos, Paulo fala sobre sua expectativa em relação ao futuro. Ele fala sobre o desejo de ir a Tessalonicenses, fala que não pôde ir por conta de alguns impedimentos, mas ele fala de algo pelo qual ele ansiava ainda mais, que era a vinda de Jesus Cristo. Ou, em outras versões que você pode ter aí, ele vai falar sobre a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. E essa expressão é interessante, né? A presença de Cristo. Porque Paulo, irmãos, teve um encontro pessoal com Cristo ali na sua conversão. Quando ele estava indo, né, na estrada de Damasco, ele se encontra com o próprio Senhor. E agora ele ansiava pelo momento em que a presença de Cristo seria ainda mais intensa e eterna, irmãos, em sua vida, não apenas momentânea, mas sim para todo sempre. Amém. E ele faz essa pergunta aos Tessalonicenses, irmãos. Quem será a esperança, a alegria e a coroa de glória na vinda de Cristo? E Paulo traz uma resposta interessante aqui. Ele diz que aqueles irmãos são a sua alegria e a glória. Olha o versículo 20. Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo vai dizer que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos recompensas por aquilo que nós fizemos. Nós estávamos vendo isso na Escola Bíblica Dominical, né? Encerramos hoje falando a respeito desse tempo futuro em que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E essas recompensas, irmãos, também chamadas de galardões, são retratadas nas Escrituras muitas vezes como sendo coroas que nós receberemos no futuro, né? E embora algumas pessoas, irmãos, entendam que essas coroas são literais, eu entendo que, para Paulo, talvez, essas coroas não sejam literais, mas sejam apenas símbolos de uma alegria indizível que nós teremos no céu por vermos, irmãos, todas aquelas pessoas com quem nós compartilhamos o Evangelho e conduzimos a Cristo. E essas pessoas estarão lá conosco, ao nosso lado. Porque olha só o que Paulo diz. Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Por quê, irmãos? Paulo é que conduziu aquelas pessoas a Cristo, ao pregar o Evangelho lá em Tessalônica e em tantos outros lugares. E Paulo continua conduzindo muitas outras pessoas a Cristo. Um exemplo é Agostinho de Hipona. Agostinho, irmãos, foi convertido lendo Romanos. Ele leu uma passagem de Romanos e Deus ali o atraiu, quebrantou o seu coração e ele se entregou a Cristo. Agostinho, que era um homem duro, que passou por várias outras experiências no mundo, mas foi convertido lendo o apóstolo Paulo. Então imagina, irmão, chegar no céu e o apóstolo Paulo ver todas essas pessoas que ele conduziu até Cristo. A alegria tremenda que não será para ele, irmãos. Por isso que ele diz, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Então imagine, irmãos, você chegar no céu e ver várias pessoas que você conduziu a Cristo. Sabemos, irmãos, que não somos nós que convertemos as pessoas, é o Espírito Santo, mas nós somos os instrumentos usados por Deus para que o Evangelho chegue até aquelas pessoas. Então, irmãos, eu entendo que nós não devemos esperar somente recebermos coroas literais no céu para ostentarmos isso diante das pessoas, como se essas coroas fossem para nós um objeto de ostentação, mas sim devemos chegar no céu e esperar encontrar com todas aquelas pessoas, irmãos, com quem compartilhamos o Evangelho e conduzimos
até Cristo. E um texto como esse, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos nos sentir motivados a compartilhar o Evangelho com ainda mais pessoas. Porque quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, o que nós iremos apresentar diante dele, irmãos? O que nós iremos apresentar ao Senhor? Será que chegaríamos com mãos vazias diante dele, irmãos? Irmãos, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E nós também devemos nos esforçar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Se esse evangelho, irmão, salvou a nossa vida, por que que eu guardaria esse evangelho apenas para mim mesmo? Eu devo me esforçar ao máximo, irmãos, para que este evangelho possa alcançar ainda mais pessoas. Esse deve ser o nosso propósito, irmãos, enquanto nós estivermos aqui. Devemos ser instrumentos de Deus para alcançar mais pessoas, para que nós possamos ter esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo, em chegarmos no céu diante do Senhor e dizer que aquelas pessoas são a nossa glória e a nossa alegria. Para nós concluirmos, irmãos, algumas lições que nós devemos extrair aqui desse texto. Em primeiro lugar, esse texto vai nos ensinar qual deve ser a nossa relação para com a igreja do Senhor. Irmãos, devemos saber, reafirmando novamente, que a igreja é uma família. E quando você entregou a sua vida a Cristo, você foi incluído na família de Deus e você tem agora aqui vários irmãos com quem você pode contar. Amém. E nós devemos valorizar, irmãos, essa família. Nós devemos saber que a igreja é importante. Não negligencie a comunhão, irmãos, com a igreja do Senhor. Não negligencie momentos como esse que nós temos, porque são essenciais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Irmãos, foi Cristo quem instituiu a sua igreja. E se Cristo instituiu a igreja, irmãos, é para que nós possamos fazer parte dela. Nós possamos estar incluídos nela. E para que nós possamos ter esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo de amar os irmãos e estar juntos uns com os outros. Valorize, irmãos, a família de Deus. Em segundo lugar, nós entendemos que Satanás está ativo no mundo, fazendo o possível para impedir o avanço do evangelho. E Paulo tinha plena consciência disso. Irmãos, em outros textos, lá no livro de Atos, nós vamos encontrar, por exemplo, ele falando que queria ir a um determinado lugar, mas o Espírito Santo o impediu. Que ele queria ir para outro lugar, mas o Espírito Santo também o impediu. Mas aqui, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que não foi o Espírito Santo, mas sim Satanás que o impediu. O que é que isso significa? Significa, irmãos, que Paulo tinha consciência espiritual de quando era o Espírito de Deus quem o estava impedindo e quando era Satanás que o estava impedindo. Ele tinha esse discernimento espiritual. E isso, irmãos, nós só vamos adquirir quando nós tivermos tempo, de fato, de comunhão com o Senhor. E é por isso, irmãos, que devemos rever o tempo que nós dedicamos em oração, o tempo que nós dedicamos lendo a palavra de Deus, porque nós, irmãos, temos uma cultura, eu digo de maneira geral, os evangélicos têm uma cultura de tudo atribuir a Satanás. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes algo acontece fruto de decisões erradas que nós tomamos. Algo também pode acontecer fruto de pecados que nós temos, de desejos que nós temos. E às vezes nós pecamos e queremos culpar Satanás. Ah, mas foi Satanás. Não. Foram nossas escolhas. Foram nossos desejos que tomaram conta. Então, irmãos, nós devemos ter esse discernimento espiritual para entender quando é Deus quem está agindo em nossas vidas e quando é Satanás também que está agindo em nossas vidas. E isso, irmãos, não deve ser o motivo para que nós desanimemos a nossa caminhada cristã. Devemos estar cientes que Satanás está agindo e que nós estaremos muitas vezes enfrentando essas batalhas, mas devemos saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se você dedica tempo de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor, você será fortalecido e você não poderá ser impedido pelo inimigo. Amém. Em terceiro e último lugar, irmãos, a segunda vinda do Senhor deve nos motivar a viver com esperança e a compartilhar dessa mesma esperança com outros. Irmãos,
um dia todos nós seremos recompensados pelo trabalho que nós fizemos aqui, pelo serviço que nós temos prestado ao Senhor. Todos nós somos chamados para servir ao Senhor, todos nós somos servos do Senhor e servos uns dos outros. É por isso, irmãos, que nós entendo que nós não devemos simplesmente esperar receber uma recompensa material e física para nos acharmos mais importantes do que os outros, mas que devemos esperar, irmãos, é encontrar no céu aquelas pessoas com quem nós compartilhamos o Evangelho, irmãos, com quem nós caminhamos lado a lado. Então, que isso sirva de motivação para você, para que você prossiga com esse objetivo de levar mais pessoas a Cristo. Amém? Que o Senhor seja conosco, irmãos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, é quem tem a palavra final. Sabemos que o Senhor, ó Deus, é quem nos conduz. Sabemos que o Senhor permite, ó Deus, muitas vezes a atuação de Satanás para que nós, através disso, fortaleçamos a nossa fé e a nossa esperança em Ti. E para que possamos também ser cada dia mais dependentes do Senhor. Então, Deus, que nós sejamos essas pessoas que dependem somente de Ti, ó Deus. E que possamos valorizar a Tua igreja, ó Deus. Que possamos ter esse mesmo amor que o apóstolo Paulo tinha pelo Teu povo, pelos irmãos. Que possamos saber, ó Deus, que na igreja do Senhor nós temos uma família com quem podemos contar. Fortalece, ó Deus, esses laços de amor entre o Teu santo povo e que nós possamos fortalecer a nossa esperança, ó Deus, de que um dia todos nós estaremos com o Senhor para todos sempre. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.